Vamos então falar sobre o Ori e o enredo da cabeça, a personalidade versus o orixá. Lembrando que essa explicação é uma explicação simples, de forma aí mais lúdica possível. Cada vertente vai trabalhar uma explicação e uma profundidade diferente. Então isso é baseado em vivência e ensinamento dos meus mais velhos dentro da nação Queto. Dentro da cosmologia Yorubá, o Ori é o centro mais sagrado do ser humano. Ele está literalmente de forma física aqui dentro da nossa moleira. E ele é o nosso primeiro orixá, tá? Ele é o eixo que habita a consciência, o destino e a sorte. Nos textos tradicionais que descrevem Ajalá, o antigo orixá, ele é encarregado por Oxalá para moldar as cabeças humanas, ou seja, ele é o nosso destino. Então nem todas conta-se itãs que saem perfeitas, tá? O Olodumare ordenou a Olodumilá que ensinasse os homens um ritual para restaurar esse equilíbrio. E aí então nasce o Bori. Dentro do Bori, a gente tem ritualística do Obi, onde é confirmado o seu orixá. Então a gente entende primeiro esse primeiro contexto de uma forma bem simples para entender como começa, certo? Então o Bori é um marco de confirmação espiritual, é um marco de confirmação do seu orixá, do seu enredo. E algumas vertentes a gente vai trabalhar a separação da cabeça em 5 partes. O orixá regente, pai, mãe, adjuntar, outras energias que vão trabalhar dentro de você, tá bom? Então a cabeça, ela não é apenas biológica. A gente fala que ela é dividida em camadas simbólicas. O Ori Odé, que é a cabeça física, mortal. O Ori Inu, que é a cabeça interior e imortal. E aí temos os 5 pontos de rituais, que é a nuca e o topo, aonde as forças se interligam do físico para o divino, tá bom? Dito isto, a gente tem o nosso enredo na cabeça, o nosso caminho, que ele é revelado dentro do jogo de búzios, dentro da confirmação do Obi, ali dentro do Bori. Pode acontecer no último ato, o seu orixá confirmado mudar? Pode. Há muitas histórias, tá? Cada cabeça é um destino e cada cabeça vai ter o seu enredo e a sua própria particularidade. O ser humano, ele tem a sua personalidade. Nós somos o que carregamos e carregamos o que somos. Então, a partir daí se manifesta um orixá principal, que tem uma qualidade e um caminho que reflete a forma como essa energia vai se expressar. Vamos pegar o exemplo do panteão de Oxalá, então, que há diversas qualidades. E uma das mais conhecidas são o Oxaguian e o Oxalufã. Oxaguian sendo o orixá Oxalá mais jovem e o Oxalufã sendo ele mais velho, tá? Para dentro da cosmologia da Umbanda, apenas Oxalá, porque não existe dentro da Umbanda a iniciação para o orixá, apenas os caminhos de falangeiros, tá? Como também não existe o orixá de fato em terra, existe os falangeiros. Para o orixá estar em terra é necessário o processo de iniciação. Voltando ao exemplo dessa parte da interferência, usando ainda o Oxaguian, ele é o Oxalá mais jovem, é o guerreiro, o solar, o rei da cidade de Ejibó, o dono do pilão e do inhame. Enquanto o Oxalufã representa o mais velho, mais sábio e sereno, o sol do entardecer. O Oxaguian vai simbolizar a aurora, o vigor, a criação, a guerra, a luta. Ele é a essência da própria guerra, que traz a paz. Essa divisão entre aspectos jovens e mais velhos mostra que dentro de um orixá só existem polaridades complementares, existem facetas, que são as qualidades, que refletem as próprias fases da vida humana. No Itã, que é uma narrativa mítica de Oxaguian, é aquele que vai trazer o fogo do trabalho, o poder de construir. Ele é o símbolo do nascimento da ação. Ele pisa no inhame para criar o alimento, que é a metáfora da transformação da matéria viva. Então, os seus filhos costumam ser vistos como pessoas decididas, criativas, práticas e com espírito de liderança, que reflete muito a força solar do orixá. O orixá solar, ele é o mais importante dentro do panteão e ele vem por último, justamente ensinando que o poder ele vem sobre também a humildade e a responsabilidade. Então ele vai refletir o orixá dentro de uma pessoa de forma positiva e negativa. Então há sempre polos. É culpa do orixá você viver no negativo? É culpa do orixá você ser o Oxaguian e ser uma pessoa extremamente aguerrida? Não. Isso faz parte também dentro da sua personalidade. Então, um reconhece o outro. Nós somos filhos, né? Eu sou filha de tal mãe, eu sou filha de tal pai.
Então nós somos seres individuais, mas carregamos essa energia. E quando você é um Abian, você ainda não tem essa energia trabalhada e nascida dentro do seu Ori. Então há uma influência ali que vai ser o famoso eu sou filho, né, de tal fulano. Quando você é um Aiaô, que você nasceu por Orixá, fica muito mais, vamos dizer assim, mais complementar. Então você realmente traz para sua vida todas as dificuldades, as qualidades e negatividades do seu Orixá, que a gente vai chamar de Euó, que são coisas que o Orixá não pode e você também não vai poder. No Itã, a gente vai conhecer um pouquinho de cada orixá, então a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada filho. Um exemplo muito simples que pode ser usado é, por exemplo, os signos, né? O mapa astral, você não é o seu sol, você é o seu ascendente, a sua lua, o seu planeta assim, assim, assado. Da mesma forma que você trabalha com um Deus X, ele também reflete, ele te escolheu por uma maneira, você escolheu ele de uma maneira, tá? Então esse ciclo mais profundamente filosófico vai trabalhar entre o Ori, que é o destino e a consciência; 2, o Bori, que confirma e alimenta essa consciência; 3, o Orixá, que é a expressão divina desse destino no mundo; 4, a qualidade e o modo individual como essa força se manifesta em você; e 5, o Itã, que é o mito que vai explicar e orienta essa conduta. Então, historicamente, é um sistema estruturado dentro das nações, isso que eu falo sobretudo o Queto, tá? De origem Yorubá, que a gente mantém aqui no Brasil, com algumas variações de rituais de cada casa e cada linguagem, tá? Então, assim, no fim das contas, cultuar o Ori é cultuar a sua própria existência. E quando a gente se diz que a cabeça de uma pessoa dela faz um rei, que é um ditado Yorubá, ele nos ensina que o Ori ni mu ni Juba está reafirmando uma ideia essencial. É pela cabeça que se confirma o Orixá e é através dela que nós governamos o nosso próprio destino. Então essa é a ideia dessa interferência do lado positivo, do lado negativo. O ser humano ele não pode culpar a sua tempestuosidade por causa do seu Orixá. Ele deve reconhecer em si mesmo o seu autoconhecimento e trabalhar o seu lado positivo, porque o Orixá ele não é só uma visão santificada, ele é uma força da natureza. Então ele constrói, ele destrói, ele se manifesta, ele está ali baseado toda a nossa cosmologia de toda a criação, certo? Um abraço.